Olá, eu sou o professor Adriano e essa é uma aula com o tema Expressões Numéricas. O trabalho do matemático basicamente se resume em manipular dois objetos, os números e as formas. Durante a história, a conceituação de número, o que seria um número, tem sido ampliado a fim de resolver determinados problemas que vão aparecendo com o passar do tempo. Esses conceitos são reagrupados no que a gente chama de conjuntos numéricos. Inicialmente, a gente conhece o conjunto dos números naturais, a qual temos os números 1, 2, 3, 4. Para alguns autores, é considerado também o número natural 0. Isso vai depender de qual livro você tome. A partir dos números naturais, para tentar resolver os problemas de faltas, dívidas, são criados os números inteiros, que parte do zero, contém todos os números naturais, entretanto, acrescentando também os números naturais negativos. 1, 2, 3, menos 1, 2, 3. Quando a gente avança para problemas de medida, e pesos, a gente precisa mais do que simplesmente números inteiros para determinar uma quantidade. Por exemplo, se a gente quer determinar meio quilômetro ou 0,300 quilos, 300 gramas, a gente necessita de números que sejam menores do que a unidade para representar esses números. É daí que surge o conceito de números racionais. Um número racional nada mais é do que uma fração ou uma razão, também chamado de divisão, P sobre Q, tal que P e Q são números inteiros e Q tem que ser diferente de zero para que a razão faça sentido. Esses três conjuntos numéricos podem ser organizados sequencialmente na forma de uma reta. Podemos traçar uma reta horizontal com o sentido da esquerda para a direita, colocando dois pontos representando os números 0 e 1, e a partir desses dois pontos, a mesma medida para a direita, representando o número 2, número 3, número 4 e assim por diante. Os números inteiros podem ser representados na mesma reta, só que à esquerda do número 0. Tomando a mesma medida, temos aqui o número menos 1, o número menos 2 e assim por diante, todos os números negativos. Os números racionais podemos interpretar da seguinte forma. Temos sempre um numerador, que é o P, número que está acima da barra de fração, e o denominador, que é o Q, que o número está abaixo da fração. Por exemplo, o número 3 meios. Ele significa, o denominador significa que a unidade está sendo dividida em duas partes iguais, e o numerador significa que dessas duas partes, eu estou pegando três partes iguais a esta divisão. Tomando 1, 2, 3, eu obtenho o 3 meios. Outro exemplo que podemos tomar de números racionais é a fração 7 quintos. Nessa fração, o denominador nos diz que a unidade será dividida em 5 partes iguais. E o numerador me diz que eu pegarei 7 partes iguais a essas partes que foram divididas. Tomando aqui 5, 6, 7, eu tenho aqui nessa posição a fração 7 quintos. Assim, todos os números racionais podem ser representados nessa reta. Consequentemente, os números naturais e os números inteiros. Entretanto, há alguns números que não conseguem ser representados como uma forma de fração, P sobre Q, onde P e Q sejam números inteiros. Um caso especial desse é a medida da diagonal do lado de um quadrado cujo lado meça 1. Essa diagonal, calculando usando o teorema de Pitágoras, é igual à raiz de 2. E raiz de 2 não é um número que possa ser representado como uma fração P sobre Q. Entretanto,
Se a gente pegar na calculadora, veremos que uma aproximação para a raiz de 2 é o número 1,414, né? Isso não significa que a raiz de 2 pode ser aproximada, podemos obter aproximações de um número que não é racional por números racionais, né? Dizemos os números que não podem ser representados por frações, mas estão na reta, que são números irracionais. Neste caso aqui, raiz de 2, 1,4, é maior do que 7 quintos e é menor do que 3 meios. Teremos então a raiz quadrada de 2 representada entre essas duas frações. A todo número que pode ser representado na reta, seja racional ou seja irracional, a gente chama de número real. E juntamos todos esses números num único conjunto, chamado conjunto dos números reais, que contempla o conjunto dos números racionais unido com o conjunto dos números irracionais. Um outro conjunto numérico, criado para resolver problemas de equações algébricas, equações polinomiais de segundo, terceiro grau, e dar sentido às soluções a ela, é o conjunto dos números complexos. Observe que uma propriedade que a gente tem dos números reais é que sempre que você faz menos a vezes menos a, ou seja, menos a ao quadrado, isso aqui é igual a ao quadrado. Essa é a regra dos sinais. Então, é impossível encontrar dentro da reta real um número que satisfaça a equação x ao quadrado menos 1 mais 1 é igual a zero. Pois nesse caso, x ao quadrado teria que ser menos 1. E nenhum número real elevado ao quadrado é um número negativo, pode dar um número negativo. Nesse sentido, é criado um número especial chamado i, ou de unidade imaginária, tal que a sua propriedade aqui, i ao quadrado, é igual a menos 1. Esse número não pode ser representado na reta real, na reta dos números reais, pois como vimos, no conjunto dos números reais, todo número ao quadrado será um número positivo ou zero, no caso de zero ao quadrado. Para representar o conjunto dos números complexos, tomamos em cima da reta real, exatamente em cima do número zero, uma reta vertical. Sobre essa reta vertical, podemos representar o número i a distância de uma unidade da origem, ou seja, do ponto do número zero. Assim por diante, representamos 2 vezes i, ou então i mais i, como sendo 2 unidades de distância do zero. Representamos também os números complexos, múltiplos da unidade complexas, com sinais negativos, como menos i, menos 2i. Neste caso aqui, todo número complexo pode ser representado como um ponto no plano. O conjunto dos números complexos é definido como sendo o conjunto da forma a mais bi, onde a e b são números reais e i ao quadrado é igual a menos 1. Por exemplo, se você ter a igual a raiz de 2, b igual a 2, o número complexo raiz de 2 mais 2i, ele é um ponto nesse plano que você encontra, tomando a raiz de 2, a reta vertical em cima da raiz de 2 no eixo dos números reais, e encontrando o 2i como uma reta horizontal em cima deste múltiplo da unidade imaginária. O número raiz de 2 mais 2i é representado no plano por esse ponto. Continuando a nossa aula de expressões numéricas, precisamos entender inicialmente que cada expressão numérica é um problema aplicado, é a tradução de um problema real a um contexto simbólico matemático. Para ilustrar isso melhor, considere o seguinte problema. Roberto comprou 8 vidros de azeite a R$ 3,80 cada, 8 latas de milho
a R$ 2,90 cada e 3 caixas com 6 unidades cada caixa de iogurte pagando R$ 1,20 por unidade. Se Roberto pagou com uma nota de R$ 50 e 2 notas de R$ 20, perguntamos qual foi o troco que ele recebeu por essa compra. Para resolver esse problema, primeiro podemos traduzir esse problema de uma forma de expressão numérica, em umas contas. Entendemos o seguinte, que o troco é igual ao dinheiro que Roberto dispõe menos o valor da compra. Agora, para calcular o dinheiro que o Roberto tem, basta somar a quantidade de notas que ele tem. Sabemos que o dinheiro que Roberto tem, então, é uma nota de R$ 50, 50 mais 2 notas de R$ 20, mais 2 vezes 20. E o valor da compra será a soma de do valor de todos os produtos que ele comprou. Então, menos o valor da compra. 8 vidros de azeite a R$ 3,80 cada. Então, 8 vezes 3,8 mais 8 latas de milho a R$ 2,90. 8 vezes 2,9 mais 3 caixas com 6 unidades de iogurte a R$ 1,20 cada. Isso pode ser traduzido como 3 vezes 6 vezes 1,2. E essa é a expressão numérica que exprime esse problema, que traduz esse problema para um contexto matemático. Para resolver uma expressão numérica e também para montar a expressão numérica de um problema, a gente tem que levar em consideração alguns critérios. Primeiramente, na resolução de uma expressão numérica, devemos seguir a ordem dos parênteses. Primeiro, os parênteses. Depois dos parênteses, as potenciações e radiciações. Depois das potenciações e radiciações, seguimos para as multiplicações e divisões. Depois da multiplicação e da divisão, efetuamos as somas, as adições e as subtrações das expressões. Neste caso aqui, temos duas expressões em parênteses. Resolvemos a primeira delas. Temos 50 mais 2 vezes 20. Aqui dentro do parênteses temos uma adição e uma multiplicação. Segundo a nossa ordem, a multiplicação é resolvida antes da adição. Então temos aqui, permanece o 50, resolvo a multiplicação. 2 vezes 20 igual a 40. Seguindo aqui, ainda dentro desse parênteses, eu efetuo a soma. 50 mais 40 igual a 90. A partir do momento que dentro da expressão eu tenho apenas um número e mais nenhuma operação matemática, eu posso eliminar o parênteses da minha conta. No outro lado, eu tenho um outro parênteses. Como o resultado dentro dessa expressão entre parênteses não afeta o resultado nessa aqui, eu posso ir resolvendo ela em conjunto com essa. Tenho menos, abre parênteses, várias multiplicações aqui e 2 somas. Pela nossa ordem, resolvemos primeiro a multiplicação. Temos 8 vezes 3,8, que dá 30,4. Aqui eu fiz de antemão os cálculos para que eu pudesse ser mais rápido na aula. Caso tenha dúvida de como faz a multiplicação de 8 vezes esse número com vírgula, volte à aula anterior sobre operações fundamentais. Aqui fazemos ainda 8 vezes 2,9, que é igual a 23,2.
E 3 vezes 6, que é igual a 18 vezes 1,2. Ainda nessa expressão, eu tenho uma multiplicação a ser feita. 18 vezes 1,2 é igual a 21,6. Com relação aos números anteriores, eu simplesmente repito eles. 30,24 mais 23,2 mais 21,6. É claro que nesse caso, onde eu tenho várias multiplicações consecutivas, né, é a mesma operação, poderia fazer tudo de uma única vez e já colocar o resultado 21,6. Nesse caso aqui, para não se confundir, faremos uma operação de cada vez. Tem então que o meu troco será dado por uma expressão mais simples, 90 menos isso que está entre parênteses. Novamente, eu sigo a ordem para resolver a expressão, primeiro resolvendo o que está dentro de parênteses. Então, eu tenho 90 menos. Tenho duas adições aqui. Primeiro, resolverei esta adição. 30,4 menos 23,2. Isso é igual a 53,6 mais 21,6. Aqui eu tenho uma última soma, 90 menos 53,6 mais 21,6, que dá o total de 75,2. Uma vez que eu tenho apenas um número, não mais operações dentro do parênteses, eu posso eliminar o parênteses, não preciso repetir. E aqui, por fim, eu tenho uma diferença, 90 menos 75,2, que é igual a 14,8, ou ainda R$ 14,80 de troco. Para finalizar essa aula, um último cuidado deve ser tomado ao se tratar de expressões numéricas. E mais adiante, quando a gente trabalhar também com expressões algébricas, que é o caso da ambiguidade. Uma ambiguidade é, por exemplo, uma expressão numérica que não deixa claro qual é a ordem das operações que devem ser efetuadas. Por exemplo, essa operação aqui, 10 dividido por 2 vezes 3 mais 2. Aqui é claro que 3 mais 2 deve ser resolvido primeiro, o qual resultará num valor 5. Entretanto, entre a divisão por 2, ou a multiplicação por 5 e depois a divisão, não fica claro qual dessas operações deve ser resolvida primeiro. Para se ter uma ideia, a própria calculadora Cassius, no modelo FX88MS, resolve esta expressão de duas maneiras diferentes. A primeira, acaso você escreva a expressão dessa forma, ela retornará no valor 25, fazendo com que a divisão seja feita primeiro, 10 dividido por 2 igual a 5, vezes 3 mais 2 igual a 5. Entretanto, a omissão do sinal de vezes para a calculadora, ela entende que a multiplicação deve ser realizada primeiro, resultando num valor igual a 1. Nesses casos, é interessante optar-se por acrescentar mais um parênteses ou entre essa expressão ou entre o 10 dividido por 2, para que não haja essa ambiguidade. Caso contrário, a expressão em si não tem sentido matemático.